Olhe para o mapa do mundo. O que separa o que chamamos de Ocidente daquilo que conhecemos como Oriente? Antes de ser uma categoria política ou cultural, a divisão entre Oriente e Ocidente foi literalmente astronômica. Era como os romanos descreviam o nascer e o pôr do sol. A palavra oriens, em latim, vem do verbo orire, que significa nascer ou surgir. E a palavra occidens vem de occidere, que significa cair ou morrer. O leste é onde o dia nasce. O oeste é onde ele morre. Há séculos a humanidade se divide sob essas duas grandes insígnias, cuja fronteira é invisível, esculpida não pela natureza, mas pela história, pela guerra e pelas ideias. Vem agora com a Brasil Paralelo entender como as primeiras grandes civilizações começaram a traçar a linha que moldaria o mundo que conhecemos. No século V a.C., os gregos enfrentaram algo novo. O Império Persa, então a maior potência que o mundo mediterrâneo havia visto, lançou duas grandes invasões sobre a Grécia em 490 e 480 a.C. Cidades gregas, em geral rivais entre si, uniram-se para resistir aos invasores. Dessa experiência nasceu a pergunta: quem somos nós afinal? Ou seja, o que nos une e o que nos diferencia de outros povos? Conforme documentado pelo historiador Heródoto, o choque cultural e militar entre as cidades-estado gregas e o Império Persa funcionou como um espelho de alteridade. A resposta que os gregos construíram foi, em grande parte, uma resposta por contraste. Eles eram o que os persas não eram. Os gregos passaram a se enxergar como os defensores da polis, com assembleias, debates, leis escritas, viviam com liberdade política e buscavam a racionalidade, o que convencionou se chamar de embrião do Ocidente. Do outro lado do Mar Egeu, o Império Persa representava, aos olhos da cultura grega, uma terra de monarquias absolutistas, misticismo e tradições milenares. O Oriente. Persas viviam sob o domínio de um rei absoluto, que era tratado feito um deus. Enquanto os persas eram muitos, mas governados por um só rei, os gregos eram diversos, onde cada cidade-estado funcionava como um país independente, com governo, leis e exército próprio. Prezavam pela isonomia, o princípio de que todos são iguais perante a lei. A linha imaginária começava a ganhar um significado político e filosófico. Foi nesse contexto que Ésquilo, o dramaturgo, escreveu Os Persas em 472 a.C. Na peça, a derrota persa é apresentada como o colapso de uma ordem baseada na tirania, diante de um povo que valoriza a liberdade. O Oriente, pela primeira vez na literatura, aparecia como o outro, o exótico e fundamentalmente diferente. O filósofo Aristóteles levaria esse raciocínio ainda mais longe e transformaria uma diferença geográfica numa diferença de essência. Na obra Política, ele afirma que os povos da Ásia eram naturalmente inclinados à servidão, enquanto os gregos eram inclinados à liberdade e ao autogoverno. Para ele, Ocidente e Oriente eram dois modos opostos de enxergar o ser humano e de viver em sociedade. Eram civilizações e culturas radicalmente distintas. Se os gregos criaram um conceito cultural, foram os romanos que o transformaram em uma realidade concreta e territorial, porque passaram a governar um império que, literalmente, se estendia por ambos os lados. De acordo com o historiador Edward Gibbon, na célebre obra Declínio e Queda do Império Romano, a vasta dimensão do território romano tornou-se ingovernável sob um único comando. Dentro desse imenso espaço, havia duas culturas muito distintas. Por isso, no final do século III, o imperador Diocleciano dividiu a administração romana entre dois co-imperadores, criando formalmente duas metades administrativas, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente.
A metade ocidental falava latim, tinha cidades moldadas pela tradição herdada da Itália e era mais recentemente urbanizada. A metade oriental falava grego, era muito mais antiga em termos de civilização urbana e incluía cidades como Alexandria, Antioquia e Éfeso, centros de riqueza e saber sem equivalentes no Ocidente. Essa divisão ganhou contornos definitivos quando o imperador Constantino transferiu a capital do Império Bizâncio, rebatizada como Constantinopla. Enquanto o lado ocidental, fragmentado pelas invasões bárbaras, manteve a língua latina e viu a Igreja Católica Romana emergir como grande pilar de estabilidade, o lado oriental prosperou sob o Império Bizantino, preservando a língua grega e a tradição cristã ortodoxa. A separação já não era apenas uma convenção cultural, era uma linha jurídica, religiosa e territorial que rachava o continente europeu. Quando o Império colapsou no Ocidente em 476 d.C., o Oriente seguiu existindo por quase 1000 anos. A queda de Roma no Ocidente é, para muitos historiadores, o momento fundador da ideia de Europa como um conjunto de povos que, sem o peso organizador do Império, precisavam encontrar outro princípio de coesão. Esse princípio seria o cristianismo. Compreender os detalhes que moldam a nossa cultura exige o contato direto com as fontes originais, sem recortes ou filtros editoriais. É exatamente por isso que criamos o Clube do Livro da Brasil Paralelo, uma curadoria criteriosa de 12 obras selecionadas, edições exclusivas e conteúdos de apoio para você se aprofundar em cada leitura. Toque no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta agora mesmo, antes que as vagas acabem. Com a conversão de Constantino e a cristianização do Império, a religião passou a ser o principal organizador da identidade coletiva no mundo mediterrâneo. Jerusalém tornou-se o centro do mundo. Nos mapas medievais, ficava no meio, com o Oriente no topo e o Ocidente abaixo e à esquerda. O Oriente era o lugar da origem, da história sagrada. Era onde estava o paraíso segundo o livro de Gênesis. Mas, ao mesmo tempo que era sagrado, era também lugar do desconhecido, dos pagãos. Essa reorganização é relevante porque ela mostra que a distinção Oriente-Ocidente nunca foi apenas geográfica. Ela sempre carregou um peso moral e simbólico. O que estava em jogo em cada época era uma forma de responder à pergunta: onde está o centro do mundo? E quem somos nós em relação a ele? No século VII, contudo, a fronteira do mundo conhecido foi drasticamente redesenhada por um dos fenômenos mais velozes da história humana. Conforme relata o historiador Albert Hourani em sua obra clássica Uma História dos Povos Árabes, o surgimento e a rápida extensão do Islã alteraram permanentemente o mapa do Mediterrâneo, consolidando a ideia de Ocidente como identidade religiosa. Em 622 d.C., um mercador árabe chamado Maomé migrou de Meca para Medina, evento conhecido como Hégira, e o Islã começou a se expandir com uma velocidade impressionante. Em menos de um século, exércitos muçulmanos haviam conquistado a Península Arábica, a Pérsia, o Egito, o norte da África e estavam adentrando a Península Ibérica. Em 732 d.C., o general Carlos Martel os deteve no coração da França. O momento que a historiografia europeia posterior celebraria como a salvação do Ocidente. Mas o norte da África e o Oriente Médio foram unificados sob a égide do Califado Islâmico. De repente, havia uma nova civilização que ocupava o espaço que antes era do Oriente Romano e helenístico. Alexandria, Antioquia, Cartago, Córdoba, cidades que tinham sido pilares da civilidade mediterrânea, tornaram-se centros do mundo islâmico. A partir desse momento, o Oriente deixou de ser apenas a porção asiática do Império Bizantino para se consolidar, no imaginário europeu, como um universo teológico, linguístico e cultural inteiramente distinto. O impacto disso na identidade europeia foi profundo. A Europa cristã passou a se definir em oposição ao Islã.
Assim como os gregos antigos se viam como polo da liberdade da razão em contraste com os persas, que eram vistos como autoritários e fanáticos. Nesse momento, a Europa medieval se via como o centro da verdadeira fé, diante de uma ameaça externa vinda do Oriente. As cruzadas, que começariam em 1095, seriam a expressão militar mais dramática dessa oposição. Compreender de onde esses conceitos vieram é indispensável para compreender quem somos e como chegamos até aqui. E foi justamente para ajudar nessa trilha de conhecimento que, após quase 10 anos de história, lançamos nosso primeiro produto físico, o Clube do Livro da Brasil Paralelo. Nosso Clube do Livro reúne 12 obras raras e fundamentais. A jornada começa na Grécia Antiga e atravessa autores que ajudam a entender política, linguagem, cultura, democracia e o nascimento e declínio das civilizações. Cada obra foi selecionada estrategicamente por nossa curadoria para oferecer a você um plano de estudos estruturado, permitindo o desenvolvimento da sua inteligência, do vocabulário e da capacidade de análise da realidade política. Ao longo de um ano, você recebe um livro por mês, em casa, com frete grátis, em uma coleção física pensada para formar sua biblioteca para a vida. Cada edição foi desenvolvida com rigor editorial, capa dura e projeto gráfico exclusivo feito pelo nosso time. Mas atenção, são os últimos dias para você fazer parte desta iniciativa. Por ser um produto físico, existe uma tiragem limitada. Quando as vendas encerrarem, não há garantia de que esta coleção estará disponível novamente. Toque no link deste vídeo ou aponte o seu celular para o QR Code na tela e garanta sua vaga no Clube do Livro Brasil Paralelo hoje mesmo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.